Bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast Conversa Sustentável, Desvendando o S do ESG. Eu sou a Vivian Blasso, co-idealizadora do Cidades Afetivas, professora, pesquisadora e artista. A gente agora vai mudar um pouquinho a chave, mas também muito importante esse tema que tem sido alvo, infelizmente, de muitas questões que vêm acontecendo no ambiente escolar. O nosso convidado agora é o Denis Martins, que é geógrafo, doutorando em Ciências das Humanidades na USP, consultor pedagógico com foco em questões étnico-raciais e na implementação de práticas de ESG, atuando também na promoção da justiça social, equidade racial, com mais de 20 anos de experiência. A trajetória dele vai desde o desenvolvimento de estratégias educacionais antirracistas nas escolas, até ONGs, empresas, buscando transformar as instituições em espaços inclusivos e responsáveis. Então, queria chamar o Denis, né, para entrar aqui na nossa conversa, para a gente poder falar, então, e dar as boas-vindas para essa pauta que é tão importante, tão essencial para a gente estabelecer as relações de convivialidade, do bem viver e da vida em comum. Denis, é com você. Muito obrigada pelo convite. Oi, Olha que Vivian. linda eu! Muito obrigada por estar aqui, na verdade. Também é um convite para eu aprender mais. Vamos lá. Eu agradeço muito o convite do Pedro. Muito obrigado e boa tarde para todos e todas. Vamos conversar um pouco sobre educação de... Muito bom. Denis, eu até durante a pandemia, né, foi um momento que a gente estava aí confinado, tudo, eu andei estudando, aproveitando também para estudar temas que não eram muito próximos da minha realidade, né? Então, eu fiz alguns cursos, né, de letramento racial com a Isabela Scioli, afroantropóloga, que é o Instagram dela, que é muito legal, né? Ela também é uma educadora. E de lá para cá, o que eu tenho percebido é que, infelizmente, Denis, a gente começou a ter uma série de questões que envolvem a questão do racismo nas escolas, no ambiente escolar. Então, isso é algo que a gente presencia, infelizmente, né? E eu queria te perguntar que é uma educação antirracista? Como é que a gente pode atuar no dia a dia? Isso é só para ser falado na escola? Como que a gente pode atuar com essa educação antirracista enquanto universidade, educadores, professores, formadores de opinião? É uma pergunta bem complexa, né? Antes da gente pensar o que é uma educação antirracista, a gente tem que pensar o que é uma educação decolonial, né? Porque é isso, né? O Paulo Freire já falava lá atrás que nós temos uma educação colonial, né? Então, essa educação antirracista é uma luta contra essa educação colonial, né? Essa educação colonizadora que nós tivemos desde a época da nossa invasão. Então, como nós já sabemos, né, pensar em antirracismo é pensar em uma coisa muito ampla. Então, o que que acontece? Nós, né, o Brasil, ele foi uma colônia, a gente já sabe, colônia de exploração de Portugal e tal. Portugal vinha explorar os recursos naturais, então tudo isso a gente já sabe, né? E para essa política colonial se sustentar, né, foi necessário o escravismo, né? O escravismo de povos africanos. Então, o que que acontece? Quando esses povos africanos vieram, né, aqui, foram sequestrados em Gana, foram sequestrados na Costa do Marfim, Benin e tal. Nossos ancestrais, né, meu ancestral no caso, eles vieram em situação de coisa, né, já para cá. Então, esse status de coisa, né, para compor essa maquinaria colonial, foi criando sobre os corpos negros, né, aquilo que a gente chama de racismo. Então, o Brasil
a partir do século XV, vamos pensar assim, né, a partir da sua invasão, conhece o que, né, hoje em dia a gente chama de racismo. Dentro dessa, né, de todo esse contexto, a partir do século XIX, né, 1888, quando a, a escravidão ela foi criminalizada, porque é importante a gente fazer esse adendo aqui, que é o seguinte, né, nunca ocorreu a abolição da escravatura, né? O que aconteceu foi, né, um processo de criminalização da escravidão, porque se a gente for perceber, se a gente for reparar, até hoje existem vários focos, né, de pessoas sendo escravizadas, assim, né, sendo escravizadas. Então, assim, a partir de 1888, houve a criminalização da escravidão. E aí, uma coisa interessante para a gente pensar como esse racismo ele foi se instituindo e como o racismo ele foi organizando a nossa sociedade, a partir do momento que houve essa né, criminalização, né, desse processo, eu vou dizer o que o Abdias do Nascimento ele diz, né? Ele diz que houve né, uma nova situação de genocídio para a população negra. Então, havia o genocídio dentro das fazendas e a partir da né, abolição ou da criminalização, né, o povo negro foi jogado na rua ao léu, foi jogado sem direito, foi jogado e não foi integrado, vamos pensar assim, na sociedade. Essa não integração da população negra na nossa sociedade, muitas pessoas dizem que o negro foi excluído da sociedade, muitas pessoas dizem que o negro foi expulso da sociedade. Não, nada disso, né? O negro, né, a nossa população, nós nunca fomos excluídos da sociedade, nunca, né? A Agamben vai falar isso, né? O Agamben, ele, no livro Homo Sacer, ele não fala né, sobre a questão do negro, mas ele vai falar que as pessoas colocadas em situação racial, elas nunca são excluídas da sociedade, né? O Membe, né, o Attili Membe, ele também fala que o negro ele não foi excluído, muito pelo contrário, ele foi colocado no centro, né, no centro dessa dinâmica do novo né, capitalismo que vai surgindo. Então, a partir do momento que o negro ele é colocado nessa situação, né, quando ele é colocado nessa situação de marginalidade, o negro ele entra nesse processo esse processo permanente. Então, com a abolição da escravatura, né, a população negra ela fica sem direito, ela fica ao léu, né, sem direito à educação, sem direito à saúde, sem direito Moradia, à moradia, sem moradia. direito à justiça ambiental, que eu estava escutando vocês falando aqui. Então, esse processo permanente de marginalização biopolítica, social, né, territorial, ambiental, né, começa a organizar, de certo modo, a nossa sociedade. Então, o Milton Santos, ele sempre diz, né, eu sou geógrafo, e assim, adoro o Milton Santos, o Milton Santos sempre diz, não, ele dizia, né, ele dizia que não há nada desorganizado na cidade de São Paulo, né? Não há nada desorganizado na nossa sociedade, né? Ele falava que o desenvolvimento de São Paulo não ocorreu de forma desorganizada, ocorreu da forma organizada em prol ao capital vigente, ponto, né? Não há desorganização dentro do sistema, né? Dentro do Houve uma nosso sistema. intenção, né? Teve uma Há uma intencionalidade, né? Se isso Todo vai gerar o caos ou ordenamento. não, é uma outra coisa, mas tem um ordenamento do capital, né? O David Harvey vai falar que nada acontece sem a intervenção ou autorização ele vai chamar de o grande capital, né? Então é isso. Então, tudo isso,
né? Quando o racismo começa a organizar a nossa sociedade, o negro, né, ele passa para essa situação de marginalidade. Ele não é expulso da sociedade. Ele passa a essa situação de marginalidade. E aí o que que acontece, né? Dentro disso, é, dentro disso, a gente que estuda, né, raça e racismo, a gente que estuda, né, esse processo de escola, escolaridade, escolarização, a gente percebe que as nossas escolas, né, os nossos processos educacionais sempre foram pautados em ideais europeus, desde o começo, né? Desde as primeiras escolas, nossas escolas são pautadas e baseadas em ideais europeus. É, exemplo, quando a gente começa, né, a se aprofundar e tal, a gente começa a perceber que a escola, ela, por mais que ela tenha sido pública, né, não tinha escola aqui em São Paulo, né, em todas as regiões. Tinha escola nas regiões mais, né, mais nobres de São Paulo, vamos dizer assim, nas regiões mais enriquecidas, mais aburguesadas da cidade de São Paulo. Então, assim, o ensino público, né, ele era um ensino público pautado em valores europeus e pautados e voltados para uma determinada, né, classe social. A população negra, né, ela só vai ter acesso, né, a uma educação de fato universal a partir de 1988, né, que é a universalização das escolas. Então, assim, durante todo esse processo, né, onde eu quero chegar, durante todo esse processo de construção, né, social e de construção da né, educação em si, a população negra e a indígena, né, nunca foram valorizadas, nunca foram colocadas em pauta. Essas populações sempre tiveram à mercê, né, sempre estigmatizadas, sempre é, sempre mal vistas, né, sempre estigmatizadas, sempre com estereótipos. E a nossa educação, pensando nesse processo, né, Paulo Freire já falava lá na década de 50, que a nossa educação ela é colonial, né? Então, ela é colonial porque, sobretudo, é uma educação racista. E É uma sabe o que me educação faz racista? lembrar? Desculpa Diga, te interromper, diga. mas o que me faz lembrar que ela é uma educação racista e que ela tem o controle dos corpos, né? É mais do que o controle dos corpos, é quase que o controle das mentes também, né? Porque assim, né, a educação, vamos pensar a escolar, né, porque existem vários outros tipos, né, esse processo nosso de, né, escolarização, melhor dizendo, é um processo eurocêntrico, é um processo voltado aos valores, e não de toda a Europa, né, os valores franceses, ingleses, italianos e espanhóis, né, ou seja, a nossa educação, né, o nosso processo de escolarização, vamos pensar assim, é um processo exterior ao nosso. Dentro desse processo, tudo, dentro dessa, né, dessa ideia, pensar em uma educação antirracista é pensar, antes de mais nada, em uma educação decolonial. É pensar numa educação que vá olhar o processo de colonização e vai fazer, né, vai fazer, né, as suas críticas ao processo de colonização, né? É, essa educação decolonial é uma educação que vai olhar os povos indígenas, né, as nações indígenas, através de um outro olhar. Vai olhar, né, a população negra através de um outro olhar. Então, a educação é, antirracista, né, é uma educação, é o que eu sempre falo, né, é uma educação que tenta ou busca desmistificar ou, né, decodificar, né,
as nossas epistemologias. Porque a nossa, né, infelizmente, né, a nossa epistemologia, ela é europeia, não tem para onde fugir. Por exemplo, na escola, na aula de história, né, quando a gente vai falar sobre o Império Romano, quando Roma destrói, né, Cartago, né, o que que a gente aprende? A gente aprende que após a destruição de Cartago, né, vem um momento histórico chamado, né, Mare Nostrum, né? Nostro de quem? E aí depois Roma começa seu processo de expansão e a gente aprende na escola expansão do Império Romano. Quando os povos nórdicos passam a fazer algo muito semelhante, o que que a gente aprende nos livros? A invasão bárbara, né? As invasões bárbaras. Então, a nossa educação, ela é muito eurocêntrica. E a ideia da, né, educação antirracista é uma educação que pense de um modo muito crítico, que é uma escola né, importante a gente pensar que o antirracismo é um movimento da década de 60, 70, né? Então, a ideia é pensar de um modo muito crítico como a gente ensina nossas crianças. E a partir desse ensinamento, como a gente reproduz essa sociedade pautada em valores civilizatórios europeus. Então, basicamente, né, quando você me pergunta o que é uma educação antirracista, é uma educação que valoriza outros saberes, né, e não só o saber europeu. E aí, sabe que você me fez lembrar também, né, que uma das forças mobilizadoras que me fez estudar também a educação antirracista é que um dos maiores amores da minha vida hoje, que é a minha sobrinha, ela é filha de uma relação interracial, né? E então, como foi olhar para ela com todas as características de uma mulher negra que está chegando na família, com uma família italianada, né, preconceituosa, que todos somos, entende? Mas para não reforçar o estereótipo que poderia causar algum tipo de trauma, enfim. Então, é muito louco isso, né? Quando a gente acha que está longe, mas ao mesmo tempo está falando de todos nós, né? Então, e por que que eu tive que fazer isso só aos 40 e tantos anos de idade? Por que que eu não tive isso como uma base de relações essenciais e conviviais, né? Justamente porque você fez aqui uma ótima genealogia, né? Para explicar que toda essa formação da educação ela foi muito pautada numa visão totalmente eurocêntrica e colonizadora, né? É Uhum. isso, né? É isso. E além disso, né, uma coisa muito interessante que as grandes pensadoras, os grandes pensadores, né, dizem é que, né, o racismo brasileiro é um racismo muito sofisticado, né? É um racismo que não precisa criar leis segregacionistas, né? É um racismo que ele vai se organizar, ele vai organizar a sociedade de acordo com as suas pautas. Vocês estavam falando sobre, né, meio ambiente, né, crise climática. A gente tem, né, o racismo ambiental, que é uma pauta também muito importante para se discutir, muito importante para se falar, porque sim, né, estamos sofrendo, mas esse estamos, quem mais sofre? Quem são os maiores, né, refugiados do clima? Aqui em São Paulo, né, quais regiões de nascentes, né, quem ocupa essas áreas de ultravulnerabilidade? Quem ainda está sem luz, né? Quem sofreu os maiores transtornos, né? É a população negra. Então, assim, pensar numa educação antirracista é pensar em racismo. E é pensar como o racismo ele vai se organizar na nossa sociedade. E uma coisa muito interessante para pensar sobre o racismo brasileiro, que é importante a gente pensar que o racismo brasileiro, o racismo, né, o Membe, ele fala isso, que a raça e racismo é um conceito flutuante, ou seja, não é fixo, né? Raça e racismo não é algo fixo, né? Porque o racismo, ele vai criar a raça e de acordo com os seus interesses.
Então, uma sociedade racista, é por isso que eu falo que a minha especialidade é racismo brasileiro, né? O nosso racismo é muito diferente do racismo dos Estados Unidos, por exemplo. É muito diferente. A gente não consegue nem comparar, nem mensurar, porque é muito diferente, né? Nosso racismo, igual a Sueli Carneiro diz, ele é sofisticado. Ele é um racismo que não precisa de leis segregatórias. E aí, né, outro ponto que me chama a atenção é que no Brasil, o nosso racismo ele vai se desenvolver de acordo com a não racialização dos corpos brancos, né? Isso é muito louco de pensar, porque é comum a gente escutar falas do seguinte sentido, né? As pessoas brancas falando, nossa, por mais que eu não tenha nada com o racismo, né, eu me sensibilizo com o racismo. Não, o racismo não é uma política de, de segregação só pautada nos corpos negros. É pautado em corpos brancos também. A Cida Bento, ela vai dizer algo muito importante que a gente tem que se debruçar, que é o seguinte, né? O racismo, a colonização e o escravismo teve seu ponto, né, positivo, né? O racismo, o escravismo foi muito positivo para corpos brancos. A gente sempre fala, né, dessa parte negativa para as pessoas negras, que segregou, que isso, marginalizou, tal. Sim, mas do outro lado, ao mesmo tempo que, né, já para uns corpos gerou o genocídio, para outros corpos o racismo vai gerar, e é o colonialismo e o escravismo, vai gerar uma bolha de seguridade. Uma bolha de seguridade que dura até os momentos, né? Por exemplo, né, a expectativa de vida no bairro onde eu moro, no Jardim São Luís, é de 58 anos, enquanto na burguesia, nas áreas nobres, é de 90. Então, assim, é, é importante a gente pensar que o racismo não é uma questão só dos corpos negros, é uma questão dos corpos brancos também, de toda a nossa sociedade. Porque, volto a dizer, o racismo é um organizador social. É um organizador social, não tem a menor dúvida disso. E aí, para a gente aprender mais, né? Você tem dicas de livros, portais, como as pessoas podem iniciar todo um processo de imersão nesses conhecimentos, né? Dentro da sua experiência, você que está aí já fazendo seu doutorado, né? Que dicas que você deixa para as pessoas se aprofundarem nesse tema que é tão relevante, tão importante para a nossa sociedade? Primeira coisa que eu sempre falo é perceber a sua situação social. Exemplo, chegar em um restaurante e fazer aquilo que a gente chama né, teste do pescoço. O que é esse teste do pescoço? Entra num restaurante, senta na mesa, então pega seu pescocinho, vira para um lado, pega seu pescocinho, vira para o outro. E perceba quem está sentado na mesa, né? E quem está servindo. Vai em shoppings, né? Principalmente shoppings, né, aburguesados. Quem está circulando nesses shoppings? Quais são os corpos aceitos nesses shoppings? Quando você receber o seu iFood, né? Não queria falar o nome, mas quando você receber o seu Pode falar lanche na sim, não tem porta problema não. da Pode sua falar o nome casa, de todo mundo. quando você receber o lanche na porta da sua casa, vê a cor da pessoa, né? O galo, ele vai falar que há algo muito interessante, né? O galo de luta, que ele vai falar que os entregadores entregam a sua comida com fome, né? E é isso, qual é a cor dessas pessoas? Então, antes né, da gente se debruçar em livros, a gente querer saber essa teoria, é importante a gente se situar, entender o que e como esse racismo vai organizar a sua vida, ou a vida de outros corpos. Então, a minha dica é essa.
A partir desse momento, você vai criar, vai ver na internet, no Google, enfim, tem zilhões de coisas, mas eu penso nessa mudança, né, epistemológica, eu penso nessa mudança de se ver enquanto sujeito no mundo, se ver racializado. E que a raça não é somente para pessoas negras, é para pessoas brancas também. Muito bom. Denis, eu queria te agradecer pelo seu tempo, né, por você ter compartilhado conosco aqui toda a sua experiência agora da sua pesquisa, né, de um tema que tem sido cada vez mais relevante para todos nós na sociedade, porque afinal de contas, os Cidades Afetivas é esse observatório dos movimentos afetivos que ocorrem nas cidades. A gente surgiu com a força desse movimento, no primeiro momento olhando para como esses movimentos estavam se articulando, se organizando nas cidades, até que a gente foi convidado para atuar juntos com esses coletivos, porque uma das coisas que você colocou, né, o nosso lugar, né, qual é o nosso lugar na sociedade, a gente entendeu que o lugar que a gente já ocupava era um lugar de privilégios que poderia ajudar, né, todo esse movimento de uma outra forma para que ele pudesse ter força e ganhasse voz. Quando eu fiz o meu pós-doc na USP, né, em advocacy, observando esses movimentos coletivos, isso ficou muito evidenciado, assim, né? Qual era a força quando você está organizado em algum movimento social, em algum coletivo, para incidir em políticas públicas. E muito da fala da Riciane, né, que foi a nossa convidada anterior, a questão de trabalhar com a população, né, os povos indígenas, a população periférica, para que a gente consiga agir politicamente em prol dessa afetividade, porque não tem como ter afetividade com a pessoa passando fome, né? Não tem como ter afetividade com as pessoas que são marginalizadas e estarem cada vez mais sofrendo as consequências daquilo que são decisões políticas sobre uma cidade, como, por exemplo, a falta da energia elétrica que a gente está passando aqui ainda hoje, né, paulistanos, na cidade de São Paulo. Tá bom? Denis, você quer deixar mais algum recado? Quer deixar algum site para as pessoas se informarem ou acompanharem você nas suas redes sociais? Assim, né, ele, né, é muito escuro em pensar que o racismo mata, ponto. Seja de modo direto ou de modo indireto, seja através do social ou do ambiental, o racismo mata, né? E você ser antirracista não é uma escolha cult, não é uma escolha que você deva se sentir um pouco mais superior, né, intelectualmente que a outra. Ser antirracista na nossa sociedade é questão de humanidade, né? Se você tem esses valores de humanidade, de altruísmo, de olhar o outro como um ser, né? Você automaticamente se transforma em uma pessoa antirracista. Não precisa ler, não precisa se informar apenas, né? É necessário viver. E viver nas suas micro-relações, né? Como é a sua relação com aqueles que te servem? Né? Você é justo? Você é justa? Né? Como é a sua relação com o garçom, com, né, atendente do mercado, com a pessoa que está em vulnerabilidade, em situação de rua, pessoa que vai pedir, né, um dinheiro no semáforo? Como que você acha, né? Porque é muito fácil ser antirracista, falar que lê Angela Davis e citar aquela famosa frase lá, não basta ser antirracista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Ah, mas daí, na sua vida orgânica, na sua vida do seu cotidiano, quais ações antirracistas você toma, né? Então, é isso o mercado. É entender que o antirracismo não é uma corrente, uma escola filosófica. É uma missão de vida. E sobre acompanhamentos, né? Eu estou na rede social, martins.83, né? Estou no Instagram como martins.83.
Frequentemente eu lanço alguns artigos e está sempre lá no meu Instagram, né, meus artigos. E é isso. A luta de uma educação antirracista é uma luta coletiva, né? Muito bom. Denis, eu queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua Obrigado. fala. E é isso, é observar as relações do cotidiano, né? Muito bom. Obrigada, Denis. Foi um prazer. Volte quando quiser. E que a gente tenha aí, de fato, essa sensibilidade de entender que a luta antirracista não é falar, agora eu sou antirracista, é entender as nossas relações cotidianas, as nossas vivências e as nossas experiências. Obrigada, Denis. Bom, então, gente, agora para você que está nos acompanhando, eu queria fazer um pedido para vocês. Por favor, inscreva-se no canal do Cidades Afetivas no YouTube. Não esqueça de dar o seu joinha, colocar comentários. Quem quiser continuar essa conversa, mande as perguntas para a gente, tanto no nosso chat quanto nos nossos comentários. E se vocês quiserem também sugerir convidados, se vocês quiserem fazer parte aqui do nosso podcast, sugerindo convidados, ou até mesmo vindo fazer entrevistas junto conosco, todos estão aqui convidados para trabalhar a temática do ESG. Bom, pessoal, nós do Cidades Afetivas temos aí o nosso propósito de inspirar as pessoas, as organizações a redesenharem suas comunidades de forma colaborativa, tornando-as mais generosas e regenerativas. Queria convidar vocês, então, para poder seguir os Cidades Afetivas no @Cidades Afetivas no Instagram, curtir a página da Conversa Sustentável no nosso LinkedIn, @Conversa Sustentável. E não se esqueçam, o nosso podcast Conversa Sustentável acontece semanalmente, às segundas-feiras, às 9 horas da manhã. E você pode ouvi-lo nas plataformas do YouTube Music e no Spotify. Até mais! Tchau, pessoal!